Olá e mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao Conquiste Seus Sonhos, no único lugar que te oferece conteúdo completo e 100% online gratuito para sua prova do Enseja. Sou o professor Heitor Grilo, estou aqui para te ajudar em mais uma aula de linguagens com as suas tecnologias ou língua portuguesa. Então seja muito bem-vindo e espero que eu possa te ajudar aqui em mais uma aula. Qualquer dúvida que você tenha, por favor, não hesite em contactar comigo, tá? Seja aqui no YouTube, escrevendo aqui embaixo nos comentários, ou então no WhatsApp. O link está na descrição desse vídeo, junto com muito material legal e gratuito para você. Olha, não esquecem, já te dá o like, de se inscrever no canal caso não seja inscrito, clicar no sininho para receber os próximos vídeos, além de comentar e compartilhar este link, tá? Caso queira, torne-se membro do canal, que ajuda bastante na continuidade aqui deste projeto. Então, vamos começar falando. Bom, na aula anterior eu te falei aí, né, dá mais de 60 palavras que você precisa estudar para você se dar bem na prova do Enseja. E aqui, dessa vez, eu vou te explicar na prática como isso funciona. Então, essa aula é muito importante, essa aula 2 de inglês, mas para que você compreenda, é importante que você já tenha visto a aula 1, tá? Então, dá uma olhada nessa aula, na aula anterior, que foi publicada aí no último dia útil, para depois vir para cá. Então, vamos falar um pouquinho, tá? Eu trouxe aqui alguns exercícios de inglês que a gente vai ver aqui tudo aquilo que a gente aprendeu. Então, essa primeira aqui que aparece, vamos supor que a gente não sabe inglês. Por onde a gente começa? Pela pergunta. Então, vamos lá. Não é pelo texto, é pela pergunta. Segundo, tá vendo que o texto só tem 3 linhas, né? Então, eu vou ler o texto. Não, você vai ler a pergunta. O texto traz orientações que geralmente são ouvidas em... Aí você vai ter que saber... Embarque de avião, abertura de conferência, recepção de grupos turísticos ou início de espetáculos. E aí vem falando, olha, segundo o nosso estudo, o que a gente viu? Algumas palavras que caíram. Então a gente viu, ó, welcome, que é bem-vindo, a gente viu all, que é toda, baggage, que é bagagem, smoke, que é fumar, phone, que é telefone, please, por favor, flight, voo, thanks, obrigado. Repara, tudo aquilo a gente já estudou, tudo isso, e adivinha, tá tudo no texto. Né? E ainda algumas que eu estou batendo o olho aqui também daria para a gente até interpretar. Por exemplo, celular, eu não coloquei lá, né? Mas celular phone, você já sabe que é um telefone celular, tá bom? E aí, mesmo que você não saiba, né? Você consegue mais ou menos interpretar, tá bom? Porque tem algumas palavras que são muito parecidas com o português, tá? Então, além da lista que eu te passei, que já matava a questão, você podia saber, ó, compartimentos, proibido, eletrônico, equipamento, celular. Tem algumas palavras que se assemelham muito com o português, tá? Então essas a gente nem coloca na lista. Então, juntando o nosso estudo e juntando aquilo que você vê e sabe do português, você já matou, né? Ele está falando, senhoras e senhores, seja bem-vindo a bordo, né? E aí ele vai começar a falar, né, que as malas, por exemplo, devem ser colocadas no compartimento superior ou embaixo do assento que está à sua frente, que é proibido fumar e o uso de aparelhos eletrônicos e celulares estão proibidos, estão restritos, né? E aí, isso, pessoal, geralmente no final ele agradece, etc. e tal. E isso, né, acontece em toda vez que você vai embarcar em um avião, tá bom? Ah, Heitor, eu não sei, mas se você tivesse dado aquele material, a lista dessas mais de 60 palavras, você vai ver lá, né, que você já conseguia interpretar. Lembrando que flight, né, é voo, ok? Legal, né? Você vê que pela aula, juntando com aquilo que a gente sabe de português, o básico, a gente já consegue interpretar, mesmo que você nunca tenha viajado de avião. E isso é o legal para a gente poder interpretar. Outra coisa, às vezes pode vir uma questão assim. Lembra que eu te falei? Toda vez que tiver uma questão do Enseja, eu quero que você veja tanto a imagem quanto o texto. Quem só viu um ou só viu o outro, errou essa questão, tá? Ela até deu uma certa polêmica, você vai ver o porquê. Leia a pergunta para não ser induzido ao erro. Então, se você bater o olho, você já pode ser induzido ao erro. Mas olha a pergunta. Os transportes públicos, em geral, divulgam mensagem a seus usuários. Nessa mensagem, qual que é o objetivo? E ele já fala que é um transporte público, tá? E aí, cuidado que as imagens não é a única coisa, tá? E aí, ó, o que ele está dizendo? A gente já aprendeu, né? Que door é porta, né? A gente viu que exit é saída, open, que significa abrir, né? E ele está falando, né? O que deve ser feito, né? Para onde deve ser ir,
né, no momento de saída, quando você tem ali uma emergência, tá? Então, fica muito atento a isso do que você tem que fazer. Nunca interprete apenas com a imagem e nem apenas com o texto, tá? Sempre de acordo com aquilo que está falando. Open é abrir, né? Então ele vai te falando, né? Abra um painel, né, do lado da porta. Lembra que eu te falei, né, que push era empurrar, não era puxar, tá? Enquanto pull, aí já é o caso, né? E ele vai dando essas orientações da saída de evacuação de emergência em caso de necessidade, tá bom? Mas não use apenas a imagem, use também o texto conforme a gente ensinou. No inglês, às vezes pode aparecer uma estrutura de poesia, poema ou então de música. O pessoal já fica nervoso, né? Olha só, ele já está falando algumas orientações. A palavra baby em inglês tem sido usada na língua portuguesa e, dependendo da situação, expressa diferentes intenções. Na letra de Caetano Veloso, baby é usado para a. Mostrar carinho pelo parceiro, comemorar a chegada de um filho, revelar a maturidade de um parceiro, mostrar a superioridade em relação ao parceiro. Fonte, está falando que é do Caetano Veloso, né? Podia não estar no texto, mas ele já falou na pergunta, né? É a música Baby, do CD Tropicália, de 1968. O próprio título da música, né? É o próprio nome da música, que é Baby. E aí ele vai falando. E aí, claro, né? Tem a repetição de palavras. Baby, então você precisa saber de mim, eu sei que é assim, não vou cantar, né, pessoal? Não vai achando que eu vou ficar aqui cantando música, não, do Caetano. Então lá, você precisa aprender inglês, você precisa aprender o que eu sei, o que eu não sei mais, o que eu não sei mais. Não sei, leia na minha camisa, baby, baby, I love you. E claro, né, aqui ele já fala, né, o que é I love you? Que eu amo você, né? Então isso já vai dar um indicativo. Repara o que eu disse? Primeiro, repetição de palavras te ajuda a interpretar. E ele está repetindo várias vezes a palavra baby. Ou seja, já sabe que é alguma coisa carinhosa. A tradução literal de baby é bebê, é verdade. Mas pode ser um chamamento, pode ser uma forma mais carinhosa para alguma coisa. Como é que a gente vai saber diferenciar se é para alguém, se é para um filho, se é para um parceiro, parceira? Justamente no final do texto. Lembra que eu te falei? A grande maioria das respostas, quando tem um poema ou uma música, está sempre no final do texto. Nesse caso, na antepenúltima linha e também na última, quando ele fala I love you. Ou seja, eu amo você. Isso é uma declaração mais do que direta, né? De amor. Eu amo você. Literal, tá? Então, é demonstrando aí o carinho pelo parceiro. Combinado? Viu? Simples assim. Vai no básico. Nesse caso, a própria texto ele está no mais de 90% em português, tá bom? Então nem sempre, pessoal, aqui, além, né, da pergunta e das alternativas que também estão em português. Então você vê, ó, não precisa saber inglês para responder a questão em inglês aqui do Enseja. Por fim, pessoal, caiu uma questão aqui um pouquinho mais difícil, mas é uma charge, né, um texto verbal e não verbal. Tá bom? E ele vai falar o seguinte: o texto apresenta uma das regras a ser seguida por filhas na convivência com as mães. Nele, a expressão always blame the tag sugere que quando a mãe experimentar o seu número correto de calça e esta não lhe cair bem, a filha deve fazer o quê? Tá? Então, always, lembra que a gente viu que é sempre? Pois é, blame the tag, always blame the tag, é sempre culpe a etiqueta. Basicamente ele está falando, né, uma das mulheres, né, falando que a jeans ela está desconfortável, que eles ainda não são do tamanho, né, e a outra mulher fala, bom, deve ser um erro, né, deve ser um erro certamente que não está servindo. E aí a legenda, né, sempre culpe a etiqueta, tá bom? Basicamente, né, falando que na verdade a roupa, o tamanho, né, não é a pessoa em si que não está no tamanho correto, mas sim a calça que não está, porque a culpa certamente é um erro da própria etiqueta, você não tem que usar um número maior, tá? Essa é a ironia, essa é a brincadeira, tá? Ou seja, sugerindo aí que a mãe não tenha engordado. Então, mesmo que você não saiba inglês, o que eu quero que você entenda? Né? Jeans é igual em português, né? Size, a gente falou, né, que era tamanho. Always, a gente falou que era sempre, tá? Então, mesmo que você não saiba que blame the tag é culpa e etiqueta,
né, você também conseguiria, pela imagem, elas estão olhando para a calça, tá bom? Você vê ali, né, que eles falam ali, né, mesmo que você não saiba que must é no sentido de dever, então mesmo que você não tenha certos conhecimentos de inglês, né, você consegue utilizando aquela lista que eu falei. Além disso, a própria pergunta nas questões de inglês, ela já te dá a dica, já te dá a letra, né? A própria pergunta está falando. Sugere que quando a mãe experimentar seu número correto de calça e esta não lhe cair bem, a filha deve. Então você já consegue ali interpretar melhor, tá? Muitas vezes o próprio inciso ele já está te dando dicas para você conseguir responder da melhor forma possível. Viu que legal? Então, pessoal, você viu que utilizando as ferramentas que a gente aprendeu para interpretar textos na outra aula, juntando com aquilo que você já sabe de português. Terceiro, seguindo a estratégia de execução da prova, fazendo a pergunta, depois as alternativas e depois as respostas. E em quarto lugar, juntando aquela lista das mais de 60 palavras que eu ensinei para vocês, você consegue sim responder todas as questões de inglês. Não é difícil, mas você tem que seguir tudo aquilo que foi ensinado em aula. E claro, nesse caso, neste último exemplo, lembrem, texto verbal e não verbal. Ou seja, você tem que usar para interpretar tanto as imagens quanto o texto. Tudo aquilo que a gente aprende, pessoal, o título, a fonte, tudo aquilo a gente tem que trazer na hora da resolução. Senão não adianta nada, né? A gente aprender se a gente não colocar em prática. Então, por isso que eu achei que essa aula é muito importante, sim. Até para responder uma questão que é um pouquinho mais difícil que nem essa, até aquela que é mais fácil, que a gente viu da música, né, do Caetano Veloso, lá o Baby, do CD Tropicália. Tranquilo? Pessoal, muito obrigado por ter assistido essa aula. Qualquer dúvida, escreva aqui embaixo nos comentários. Estou aqui para te ajudar. Obrigado por ter assistido. Por gentileza, hein, não esqueça do like, se inscrever no canal, comentar aqui embaixo, compartilhar e clicar no sininho para receber os próximos vídeos. Dá uma olhada na descrição do vídeo, muito material legal. Caso queira, torne-se membro do canal, tá? Ajuda bastante na continuidade desse projeto. A gente se vê na nossa próxima aula. Obrigado por ter assistido. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.